Você sabe o que que é ser um co-criador consciente? Você sabe o que que é co-criar? É um termo que até um tempinho atrás eu não conhecia. Acho que eu vim conhecer esse termo em 2019, acho que 2019, que eu vim conhecer esse termo. Você é um co-criador? Já te falaram que você cocria o tempo todo? Você já parou para pensar nisso? Somos co-criadores. O tempo todo a gente está tomando decisões, a gente está escolhendo, a gente está decidindo, a gente está criando uma realidade, a gente está co-criando, né? E as pessoas acham, quem já entendeu o que é isso, acha que agora vai começar a fazer essa cocriação. Só que a gente sempre fez isso, a vida inteira a gente faz isso, para o bem e para o mal. Quando a gente se coloca num lugar negativo, quando a gente se coloca como pessoas pequenas, negativas, quando a gente se acha isso, a gente está co-criando isso para a nossa vida. Quando a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não é bom o suficiente, que a gente é pequeno demais para aquilo, que essa oportunidade não vai ser para gente, porque existe outras pessoas mais inteligentes, quando a gente coloca essa mentalidade de escassez, de pequenez na nossa mente, a gente cocria isso, a gente vivencia isso, porque a gente aceitou isso como verdade. Tudo que a gente coloca na nossa mente e aceita como verdade, isso é. Assim vai ser. E isso é muito real e é muito sério também. Da mesma forma, quando a gente quer algo, quando a gente quer co-criar coisas grandes, boas, quando a gente acha que a gente é capaz, que a gente acha que a gente pode, que a gente sente que a gente vai conseguir, que a gente vai fazer o possível, que a gente tiver ao nosso alcance, a gente vai conseguir, é uma cocriação também. Vai depender, vai depender do jeito que você pensa, mas estamos cocriando o tempo todo. Você tem que entender isso para a sua vida mudar. Você precisa entender que você vai estar sempre nesse propósito, nesse projeto de cocriação. Então, já que a gente já entendeu isso, já que a gente sabe que isso é real, o que que a gente precisa fazer? Seguir planejamentos, metas, colocar no papel. A palavra escrita é muito poderosa, assim como a palavra falada. A palavra tem poder. A Bíblia já fala, já menciona sobre o poder da palavra. A Bíblia já fala em trazer à memória que pode nos dar esperança. E o que, que pode nos dar esperança hoje para que a gente cocrie coisas boas, grandes, que a gente conquiste nossos sonhos, nossos projetos, nossos objetivos? Porque a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa entender o que a gente quer, fazer a nossa parte e deixar o universo trabalhar. Aí é o universo, aí é o Criador, aí é Deus, aí não é a gente. Porque nós não somos criadores, nós somos co-criadores. Tem Deus fazendo e a gente ali no rolê junto, entendeu? E ele pergunta, né? O que queres que eu te faça? Né? O que você quer? Então você tem que saber o que você quer para você saber o que você vai pedir, para você receber, né? Porque quando a gente pede, a gente é respondido. E quando a gente entende isso, fica tudo tão leve, tão fácil, né? Quando a gente começa a entender que tudo está ao nosso alcance, diante de nós. Eu estava tendo uma conversa ontem e a pessoa estava falando que ela estava dirigindo e começou a ter pensamentos intrusivos de que ela voltaria naquele estado que ela já viveu e que não foi bom, que ela sabe que não foi bom, foi um momento difícil. Só que hoje ela vive um momento maravilhoso. Ela tá uma outra pessoa, ela tá bem, ela tá radiante, ela tá conhecendo a coisa da cocriação, da lei da atração, da energia. Ela tá expandindo a consciência dela. E veio esse gatilho, ela estava dirigindo e veio isso na cabeça dela. Olha que loucura. Olha como o nosso subconsciente pode trabalhar contra a gente também. A gente trabalha o tempo todo o nosso subconsciente para trabalhar ao nosso favor. Mas vai ter momentos que vão vir gatilhos, porque vai trazer à memória coisas antigas. Para quê? Para a gente paralisar.
Aí que a gente tem que ter cuidado, a gente não pode paralisar. A gente não pode deixar o nosso subconsciente nos sabotar. E ela falou que ela sentiu aquela sensação de que ela não ia conseguir mais. Que tudo tá. Aí ela disse que falou assim: não, não. Aí ela falou que deu a louca, sabe? Começou a falar pra ela mesma: não, tá tudo ótimo. Eu tô vivendo os melhores meses da minha vida. Eu tô ótima. Eu não vou ter problema. Não, isso não vai acontecer. Eu não vou voltar lá. E ela falou que quando ela começou a declarar isso, aquele pensamento foi saindo. Foi saindo. Se eu for jogar pro espiritual, que é uma coisa que eu faço bastante, eu nem procuro falar muito aqui, para não ser polêmica, senão depois o Francisco vai vir aí e vai falar que aí tá polêmica hoje, né? Mas às vezes eu tô mesmo. Então, mas como eu gosto de levar pro espiritual, eu sempre vou falar que o inimigo lança setas na nossa mente, sabe? E eu acho que é isso também. O nosso subconsciente nos sabotando, tentando nos paralisar, é o inimigo das nossas almas tentando botar setas malignas para nos paralisar. Mas o poder de Deus é maior, porque temos o Espírito Santo habitando em nós, temos entendimento, e o Espírito Santo está o tempo todo trabalhando e agindo em nosso favor. E com isso, a nossa mentalidade vai melhorando, a gente não deixa isso acontecer. Porque eu sempre acho que está tudo interligado. Eu não vejo uma coisa só, sabe? Eu vejo que está tudo interligado. Me conforta pensar assim. Quem não concorda, respeito total. Mas é assim que eu penso, é assim que eu sinto e é assim que eu já vivenciei também. E quando a gente entende que a gente está numa batalha espiritual, a gente tem a nossa vida física e temos a nossa batalha espiritual também. Quando a gente entende isso, fica tudo tão mais fácil. As pessoas, quando vêm falar uma coisa ruim pra gente, a gente já sabe que não é possível uma pessoa ser má por ser má. Ela tem que ter uma influência ruim ali por trás dela, para tentar nos contaminar. E fica até mais fácil a gente romper isso, sabe? Porque a gente sabe quem a gente é. A gente sabe quem a gente crê, quem a gente tem crido. E quem tem lutado as nossas batalhas junto com a gente. Deus. Temos um Deus Todo-Poderoso. Senão a gente já poderia estar até morto aí, a gente poderia não ter nada, a gente poderia, sabe? Mas não. Eu creio no poder do bem que age em nosso favor. E quem atrai, quem se doa para o bem, quem atrai o bem, quem busca o bem, quem faz o bem, vai receber o bem. Porque na lei da atração diz isso também, que a gente atrai o que a gente é, né? Então é isso que a gente vai atrair. Mesmo que setas malignas, né? Que a batalha espiritual existe também, que é um outro tema que eu acho que eu ainda não falei aqui no canal, mas eu vou começar a falar mais também, sobre guerras espirituais, batalhas espirituais, que está tudo também na nossa mente. A nossa mente é um campo de guerra. Sabe aquele desenho que tem um anjinho bom e um anjinho mau e fica um falando no ouvido? É isso. É simples assim. É basicamente isso. A gente tem os pensamentos para nos destruir e a gente tem os pensamentos positivos, né, que vão nos elevar. E a nossa mente é esse campo de guerra, que um duelo o tempo todo. E é por isso que eu não me canso de falar que tudo está na nossa mente. A nossa mente nos governa, então a gente tem que saber o que a gente quer. A gente tem que ter atenção a quando chegar esses pensamentos ruins, essas setas, a gente fala assim, opa, não é comigo não. Não vou deixar isso acontecer não. Isso não é para mim. A gente precisa estar atento a isso. Tem uma trend que ainda está tendo, que eu tenho visto alguns vídeos das meninas falando sobre isso, lá nos Estados Unidos, que é a trend da garota sortuda. E eu comecei a fazer isso durante uma semana para ver como que a minha mentalidade reagia. É interessantíssimo. Eu acordava e começava a falar que eu sou muito sortuda. Eu falava assim. E isso nada mais é do que a palavra de Deus, né? Quando diz que as bênçãos te perseguirão, né? E eu falava, eu sou muito sortuda. Eu vou chegar naquela loja, eu vou encontrar uma promoção. E, gente, foi incrível.
E tá sendo ainda que tem acontecido coisas que eu falo assim, caraca, ainda eu sou. Aí eu lembro do que eu falava, sabe? Eu nem tenho falado, mas eu lembro do que eu falava assim, caraca, jura? Eu tô sendo convidada para isso. Eu entro na loja, tem promoção, eu entro no lugar, tem desconto, porque é aí que a gente vê que somos sortudos. A gente chega no lugar agora mesmo. Eu fui numa padaria que eu queria específica, comprar um bolo, e lá é horrível para parar. Mas eu já chego com a mentalidade. Quem vai sair aí para pegar minha vaga, eu só preciso parar por 10 minutinhos, só para comprar meu bolo. E assim, quando eu cheguei tinha 3 vagas disponíveis e tinha uma fila imensa atrás de mim. E a gente que fala assim parece que é loucura, né? Uma fila de carros imensa atrás de mim e eu pude escolher para qual vaga eu iria. Eu ainda escolhi a mais confortável para mim e estacionei. E temos que ter na nossa mentalidade essa síndrome da garota e do garoto sortudo. Somos sortudos, temos sortes, as bênçãos nos perseguem, tudo coopera para o nosso bem. Eu acho que quando a gente começa a pensar dessa forma, a coisa acontece, porque é inevitável não acontecer. Mas a gente tem que ter cuidado, porque da mesma forma que a gente pensa isso, a gente pode pensar coisas ruins ao nosso respeito. E a gente não está mais nessa pegada. A gente já entendeu que isso não é mais pra gente. A gente já entendeu que a gente já passou por dores, que a gente já passou por decepções, que a gente já passou pelo inferno na terra, mas passou. Agora estão sendo feitas novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Eu estava conversando com minha líder lá da igreja. Ela trabalha no grupo da família. E ela falou isso para mim. A gente estava orando e no meio da oração ela falou assim: minha filha, queria falar uma coisa para você. Eis que Deus faz novas todas as coisas. E Deus está fazendo tudo novo na sua vida. E eu recebi aquela palavra, sabe? Não vou falar que foi Deus que mandou ela falar, vou falar que foi o coração dela que mandou ela falar. Eu sei que o fato é, ela liberou essa palavra para mim. E eu recebi na mesma hora. Porque eu quero nova todas as coisas. Eu quero mudanças. A gente está vivendo isso. Mudanças, crescimento, evolução, crescer, evoluir. E eis que Deus faz novas todas as coisas. E quando é um Deus que faz, não é a Simone que está fazendo, não é a Joana que está fazendo, não é o Francisco que está fazendo, não é o Marcos, não. É Deus. É o Criador, o Todo-Poderoso, onde mina toda glória, bênção e abundância. Abundância em todas as áreas. Então, se eis que eu faço nova todas as coisas, se Deus faz isso, é porque vai vir coisas muito boas por aí. Então, recebe essa palavra também hoje, sabe? Muda essa sensação, tira essa angústia, esse peso que vem pra gente, arranca isso e muda. Porque só depende da gente, não depende de ninguém. Você pode conviver com pessoas que lançam palavras e olhares para você que não são bons. Mas você só vai deixar isso te contaminar se você quiser. Você tem essa opção também. E que você venha optar pelo que é bom. Porque, com certeza, só por você estar aqui nesse vídeo, você já está tendo vários insights. Eu tenho certeza absoluta. Porque eu sempre oro, eu sempre peço a Deus para me direcionar para as pessoas certas verem os vídeos, sabe? Porque se eu sou um canal, literalmente aqui é um canal. Se eu sou um canal de bênçãos, vai chegar essa bênção para você. É inevitável. Um ótimo dia para você. Beijo.